de Deus, e ninguém consegue ofuscar o brilho da presença de Deus na sua vida. Alguém pode tocar no teu nome, alguém pode falar mal de você, mas o importante é o que Deus fala de você. Deus dá testemunho de Jó, louvado seja Deus. Quem sabe você já se perguntou por que veio os anjos se apresentar diante de Deus e o diabo estava no meio dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já abro aqui há um parênteses para falar dentro deste contexto, louvado seja o nome do Senhor, acerca de pessoas, irmãos, que fica que nem macaco pulando de galho em galho. Já abro um parênteses aqui para falar de crente caça profecia. Aleluia. Crente caça profecia é porque não tem intimidade com o Espírito Santo. É crente que caça profecia. Eu só vou lá se tiver revelação. Eu só vou lá se tiver, louvado seja Deus, um movimento, porque eu gosto de ouvir Deus falar. Mas quando tem Bíblia, quando tem palavra, Deus não fala. Mas quando tem profecia, aí Deus falou, louvado seja Deus. Só que a maior profecia é a Bíblia Sagrada. É através das Escrituras que Deus fala com o homem, que se revela para o homem através da Bíblia. Aleluia, Deus! Por que o diabo vem no meio dos filhos de Deus? Porque ali Satanás, ele estava representando a terra. Ele estava representando o reino terreno que ele estava empossado. Como assim? Quando Deus cria o homem em Gênesis capítulo de número 1, louvado seja o nome do Senhor, no versículo de número 26, a Bíblia diz que Deus deu domínio para Adão. A Bíblia diz que Deus mandou Adão governar sobre a terra, Adão governar sobre os répteis, Adão governar sobre os passarinhos, sobre as árvores. Era de Adão o governo da terra. Só que quando Adão peca, Adão cai, Adão transgride, aí agora a chave do reino dos homens é passado para Satanás. É por isso que você vê em Mateus capítulo de número 4, louvado seja Deus, o diabo tentando Jesus e mostrando em todos os reinos da terra. Aí ele diz: se prostrado me adorar, tudo isso eu te dou. Oh maravilha, oh glória. Ali ainda ele estava em posse do reino da terra, louvado seja Deus. Só que em João capítulo de número 12, versículo 31, Jesus diz: agora o reino, o trono de Satanás é abalado. Agora o príncipe deste século é destronado. Porque o Filho de Deus se fez semelhança de carne, semelhança de pecado, para nos salvar, para restituir aquilo que um dia Adão pecou. É por isso que você vai ver em Mateus capítulo de número 16, em Mateus capítulo de número 18, não vai falar algo semelhante, e Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, mas sobre ele mesmo. Aí Jesus vai dizer em Mateus capítulo de número 18, versículo de número 18: eu te dou a chave do reino. Eu te dou a chave do reino. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Porque eu vim para restituir. Eu vim devolver aquilo que você perdeu. Está dentro da história de Jó. Aleluia, glória, louvado seja Deus. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Que é isso? O que você falar com Deus em oração, apresentar a Ele, Ele confirma, e operando o Senhor, quem impedirá? Glória a Jesus, aleluia. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Eita, agora ninguém pode parar Ele. E ninguém pode deter Ele. Ele é o onipotente, o todo-poderoso.
Eita glória, Ele é o soberano. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Eita glória, louvado seja Deus. Aí você vai ver Jesus falando em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 18. Jesus dizendo: está cumprido, eu sou aquele que vivo, mas fui morto, mas ressuscitei para nunca mais morrer, e tenho a chave da morte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O diabo matar alguém, irmão, tem que pedir permissão a ele. O diabo tocar em alguém, tem que pedir permissão a ele. Ai, Jeová grandão, oh glória, oh glória. Se Deus não der o aval, o diabo não toca. Eu comparo o diabo como um cachorro bem valente, irmão, na corrente. Louvado seja Deus. E que ele só pega se aleluia, se aquele que domina o cachorro soltar. O diabo não pode fazer nada se Deus não deixar. O diabo faz de tudo para você se afastar de Deus. O diabo faz de tudo para você murmurar, blasfemar. Tudo que o diabo queria era ver Jó blasfemar de Deus. Tudo que o diabo queria era ver Jó amaldiçoar a Deus. Jó perdeu tudo que ele tinha, mas não perdeu a comunhão. Eita, caia, sorri, calabanzori, me andarácia. É porque o que me faz ser crente não é o que eu tenho. Lá, andei a sério. E pai, na caia, segue, andarácia. Não é porque Deus me dá, porque eu sou crente. Eu sou crente porque eu creio no Filho unigênito de Deus. Eu sou crente porque eu creio que eu não fui comprado por ouro nem por prata. Eu creio que não foi sangue de bode, nem carneiro, nem de ovelha que derramou por mim, mas foi o sangue do homem mais justo que pisou na terra. E não há condenação para aqueles que estão marcados pelo sangue. E não tem maldição que venha prosperar se o sangue de Jesus está em você. Rei Necassuri me andarai. Na caime a sorri mandarasei. Eu senti na eu quero mandurar-se a graça de Jesus. Oh, maravilha! Não tem maldição que venha prosperar se a bênção de Deus está sobre você. Aleluia. Aleluia, Jesus. O filho de Jó estava coberto pelas intercessões de Jó, mas as orações dos santos não salvam. A nossa oração não salva o nosso pai, a nossa mãe. Deus vai dando oportunidade, mas até as oportunidades de Deus cessam. Aleluia! Chega um chega um momento que Deus fala: basta, eu não ouço mais. Não adianta orar mais, porque eu não vou ouvir. Ei, o pecado subiu as minhas narinas. Oh. E tem hora que Deus mata e diz: não chora, viu? Ai, nem quem não eu sei, é quem eu nasuri me andasei, é nem calaçuri me andarai. Tem hora que Deus fere e fala: não peça misericórdia, viu? Eu não vou ouvir, não. Deus é o Deus imutável. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, é o Deus da manhã e será o Deus de eternamente. Ele não muda. Vieram oferecer fogo estranho perante o Senhor. Deus nem alai a suri mandácia. Nadab e Abiú, filho de sacerdote, Arão, sumo sacerdote, maioral dos sacerdotes, aleluia, supriu de Moisés, homem de maior intimidade com Deus. Aleluia, Jesus. Mas vieram brincando, vieram embriagados,
vieram fermentado, vieram com mistura, oferecer fogo estranho, um Deus matou, o fogo se acendeu e Deus consumiu, e Deus falou: ei Arão, pode tirar para fora, eu não quero a cinza deles aqui dentro, pode jogar lá fora. E outra, não chore. Ei, esse é o Deus de amor, esse é o Deus de misericórdia, mas Ele também é o Deus que se ira todos os dias. Deus dá revelação a João e mostra o cálice da sua ira. Deus está segurando o cálice da sua ira, mas tem hora que o cálice ele transborda. E quando o cálice transborda, ele respinga sobre a terra. Aí você vê terremoto, maremoto, você vê a glória de Deus, aleluia, se manifestando através do seu juízo. Aleluia, Jesus! Deus poderoso! Ai, meu Deus, vou falar, Espírito Santo, pode conduzir. Aqui nós só somos vasos. Noé pregava e o povo zombava. Tá doido? Quantas pessoas me perguntam: tu não tá sentindo calor não? Eu não tô sentindo calor não. Por quê? Porque os crentes da pós-modernidade é camiseta, é bermuda, estão usando até brinco agora, estão até fazendo tatuagem. Ei, sai na surimana. Rapaz, isso é cafona. Deus, nós estamos vivendo na graça. Deus é maneiro, é gente boa, é. Ele não muda, ele não muda, ele não muda. Jó servia a Deus somente de ouvir falar, mas depois da provação, agora você vê Deus, Jó dando testemunho: eu servi a Ele somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos viram ao Senhor. Aleluia! Tem situação, irmão, de aperto que é Deus querendo se revelar. Verdade. É porque Deus sabe que se deixar a gente de boa, a gente vai parar de orar com fervor. A gente vai orar aquela oração: Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela noite, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pelo livramento, muito obrigado. Aí Deus está querendo umas lágrimas, aí nós não chora, aí nós fica seco, aí Deus fala, que nem foi falar que vou pegar o gancho, Ele preparou o caminho mesmo, oh glória, aleluia. Aí faz que nem com Ana, foi Deus que cerrou a madre de Ana, não foi Deus que fechou a porta para Ana. Mas quando Deus fechou a porta, Ana começou a orar, Deus quer se revelar, irmão, mas sem oração Deus não se revela. Não é 5 minutos, não é 10 minutos, não, irmão. Aleluia! Oração. Glória a Jesus. Deus quer e me nasce. Deus quer que as tuas palavras se esgote. Ele quer que você venha clamar com a tua alma. Ele quer que você venha rasgar-se por inteiro. Aleluia. Eita, agora Ele quer que você seja verdadeiramente dependente dEle. Porque a casa vai passar, filho vai passar, marido vai passar, saúde vai passar, irmão. Mas Ele permanece. Glória a Deus. E se você estiver com Ele, nós vamos permanecer. Porque o dia do Senhor está próximo. É muito bom, irmão. Campanha é ótimo. Orar. Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. A intercessão de Jó foi o livramento de Deus. Deus mandou eles iam até Jó para que Jó viesse orar.
E como já foi falado aqui, eles não foram de mão vazia. Oh, Jeová. Aleluia. Só que às vezes as pessoas não vêm de mão vazia, mas vêm cheio do mundo, cheio de desejo terreno. É verdade, Jeová. Vem cheio de vontade de ver. Ai, Jesus. Meu Deus. Mas Jesus não chamou a gente para viver por vista, foi por fé. Glória a Deus. De fé em fé, e o justo viverá da fé, e aquele que recuar, diz o Senhor, eu não tenho prazer na sua alma ou na minha alma. Deus não tem prazer, irmão. Os que se aproximam dele é necessário que creia que ele é galardoador. Só que o galardão que Deus tem preparado para nós não é aqui. Deus retribuiu a Jó a riqueza que ele tinha aqui. Mas o importante não é a riqueza daqui, porque a riqueza daqui a traça, a ferrugem, consome, tudo corrói. Aqui tudo se deteriora, aqui tudo se perde, mas a riqueza que está perante o Senhor, essa o ladrão não rouba. Aleluia. Essa a traça, a ferrugem não consome. Glória a Jesus. Essa em Alai, nasce do dia narácia. Eita glória, irmão, o dinheiro não traz paz. Riqueza não traz sono. Riqueza não atrai pessoas leais. Riqueza atrai muitas das vezes pessoas infiéis que estão ali pelo que nós temos. E se a gente perder, eles nos abandonam. A mulher de Jó sofreu com a perda dos seus filhos. Ela estava frágil, debilitada, sentimento psicológico. E ela chegou para Jó e disse: ainda assim, tu permanece fiel e temente a esse Deus? Jó com ferida, ficou só o caco lá para ele se coçar. E ainda assim tu teme a Deus, ainda assim. Oh, mulher, como falas uma louca, tu falaste agora contra Deus. Tu aceitaste os bens de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Não, eu saí do ventre da minha mãe, eu não trouxe nada, mulher. O que eu perdi eu não trouxe. Aleluia. Meu Deus. Eu não tinha, eu conquistei e perdi. Verdade. Aleluia. Mas foi ele que me deu. Aleluia. É ele que tomou, mulher. Glória a Deus. Ai, Jeová, não é a minha vontade, é a dele. Ele que decidiu fazer isso. Quem sou eu? Eu sou apenas um caco. E aí, Jó falou isso com a sua esposa. Jó permaneceu íntegro, fiel. E os amigos de Jó? Não é possível. Um homem que tinha tudo, agora está nessa situação, ele pecou. O homem que era próspero, o mais rico, perdeu tudo e ainda está enfermo. Ele pecou. Só que Jó não tinha pecado. A prova que Jó passou foi porque Deus viu que Jó era capaz de suportar. Aleluia. A prova que Jó passou, Deus sabia que a glória ia superar a provação. Aleluia. Deus deu as filhas mais bonitas para Jó. Aleluia. Deus deu riqueza para Jó. Mas Jó não renunciou à sua fé em Deus. Aleluia. Jó não abandonou a sua fé. E tem muitas pessoas nesses últimos dias que servem a Deus pelo aquilo que Deus pode fazer. As pessoas vêm buscar a Deus porque Deus pode curar. Mas depois da cura, tchau. É verdade.
Deus pode dar o livramento, tá para morrer, pessoas estão atrás, aí passa um dia na igreja, cessou o mundo. É assim mesmo. E Deus não dá mais oportunidade para retornar. Verdade. Muitos. Pessoas que estão endividadas, igreja. Só Deus pode me tirar. E Deus ouve, irmão. Porque no momento ali está aflito. No momento ali está com o coração aquebrantado. E fala com sinceridade. Só que depois que recebe a bênção, aí agora entra a ingratidão. Paulo disse que surgiria tempos difíceis, aonde pessoas avarentas iam se levantar, pessoas amantes de si mesmo, homens sem afeto natural. Sabe, as pessoas antigamente, irmão, elas tinham um respeito tão grande pelas outras pessoas que se morresse alguém na sua rua, ninguém ligava som, ninguém fazia nada. As pessoas tinham afeto natural uma pelas outras, mas hoje tem se perdido isso. Por quê? Porque Jesus disse, pela iniquidade se multiplicar o amor de muitos esfriaria. E é isso que tem acontecido, o pecado tem aumentado e o amor tem diminuído. Verdade. Oh. Aleluia. Mas Jesus nos escolheu para esses dias. Verdade. Jesus, Aleluia. ai, Jeová. Glória a Deus. Nem tudo está perdido. Aleluia. Já disse eu, bem sei que o meu Redentor ele vive. E por fim ele se levantará sobre toda a terra. Glória a Jesus. Ele vive. E ele já está de pé sobre a tua vida, sobre a minha vida. O Jesus está, oh glória, operando. O Jesus está desfazendo as obras do diabo. Irmão, glória a Deus. Deus já deu vários sinais do que ele é nas nossas vidas. Porque já teve vários testemunhos de orações que a gente fez e Deus operou pela sua misericórdia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora, Jó é um grande exemplo de fé, de perseverança, de temor ao Senhor. E precisamos temer a Deus. Precisamos, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos ser temente ao Senhor. Você já viu que pessoas medrosas já têm livramento, irmão? Agora quem vai passar naquela rua escura ali é outra. E às vezes, por causa do medo, naquele momento ela foi receber um livramento. Aleluia, Jesus. Porque tem coisas que não é medo. A gente interpreta como medo, mas é prudência. Aleluia. Tem coisas que é prudência. Porque nós não devemos tentar a Deus. Mas também nós não podemos ser medroso e covarde. Deus não conta com covarde e com medroso. Não, Deus conta com corajoso. Aleluia. Porque o espírito que ele dá para a igreja não é um espírito de temor e medo, pavor, não. É um espírito de fortaleza. Glória a Jesus. É um espírito de ousadia. É um espírito de amor. A glória a Deus. O diabo fez o fogo cair e consumir as ovelhas de Jó. Caiu fogo do céu. Irmão, o que tem de fogo caindo do céu aí em vários lugares, irmão. E as pessoas entram na roda aí, ó, as cadeiras voam, bate na cara de gente. A pessoa fica fora de si, não sabe nem o que aconteceu, mas é fogo, é poder, é glória. Mas há vários tipos de fogo. Paulo diz, irmãos meus, não creia em todos os espíritos, mas provai para saber se o Espírito é de Deus. É, na calavassuri me andarai. É, mande que leva suja. Alamanturi me anda, caia sei.
Porque tem muitos espíritos de adivinhação atuando, irmão. E os espíritos de adivinhação, eles geram riqueza, lucro para as pessoas, e por isso elas não querem ser libertas, elas querem continuar no erro. É porque através dos espíritos malignos, elas têm aplausos, elas são ovacionadas, mas Jesus vai nos usar para destronar esses demônios. Eu creio que Jesus vai nos usar para causar prejuízo no inferno, nos demônios de engano, o que tem de gente endemoniada, irmão, entregando profecia, ou falando em línguas estranhas, e o povo recebendo. Não, tem que provar os espíritos. O espírito, ele usa um para falar em línguas estranhas, usa outro para interpretar, usa um no dom de cura, no dom de intercessão, ele usa, mas ele testifica. Quando ele está operando, tem que testificar. Ai, fogo, Jesus. Ai, glória. Irmão, outro dia eu estava pregando em uma igreja, e Deus, pela misericórdia, me usando para falar. Que negócio é esse que a pessoa não quer Jesus, você faz o apelo, não quer Jesus, mas ela desviada está falando em línguas estranhas. Gente, eu falando isso, irmão, um varão lá e outra mulher desviado quer reconciliar? Não. Veio, levantou a mulher e começou a entregar profecia, o camarada começou a marchar. Falei, não, meu Deus. Acabei de falar isso e aconteceu. Fiquei perplexo. E os povos, glória o quê? Queima, Jesus. Queima esses espíritos enganadores. Esses espíritos imundos que habitam no meio da porqueira. Se tem prostituição, não tem Espírito Santo. Se tem adultério, não tem Espírito Santo. Se tem engano, não tem Espírito Santo. Se tem inveja, não tem Espírito Santo. Se tem ódio, não libera perdão, não tem Espírito Santo. Se é cachaceiro, não tem Espírito Santo. E se é drogado, não tem Espírito Santo. Se é efeminado, gosta de homem, de mulher, não tem Espírito Santo. Jeová, estou arrepiado. Eita glória. Sabe o que é que Deus quer? Deus quer uma voz para clamar no meio do deserto. Oh glória, oh glória, oh glória. Eita, você é a voz profética que Deus quer usar. Tem profeta? Não tem profeta segundo o Antigo Testamento, mas a maior profecia está aqui. Deus quer te usar em profecia. Deus quer te usar para pregar Apocalipse 22:15. Os cães não entram no reino do céu, os idólatras não entram no reino do céu, os efeminados não entram no reino do céu, os prostitutos não entram, os avarentos não entram, e qualquer que pratica algo semelhante não entra. Deus está à procura de pessoas para pregar. 2 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a seguir. Que negócio de homem casar com homem, mulher casar com mulher, e Deus está lá. Ai, Jeová. Ele chegou no entendimento dos incrédulos. Sabe o que é que Paulo diz? Paulo diz que o próprio Deus entregou a eles ao sentimento maligno que estava neles. Meu Deus, assim mesmo. Porque se fosse apenas demônios, nós expulsávamos em nome de Jesus e estava pronto, estava bom. Não, é eles que querem. Desse jeito. É assim mesmo. Eita, que nasce, Deus de pé. ei, que lei, a suribiandas. Ei, plai, necava-se, minarácia. Não quer sair da fornicação e está cheio de Deus. Fogo, Jesus, fogo, 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 fogo. Fogo tem que pegar na palavra. Jeremias 23, 29. Porventura não é a palavra do Senhor como um martelo que esmiuça a penha?
E como fogo, Coração duro quebra e eu fogo purifica. Queima-se. Não! Tem que fazer negociação para o povo aceitar Jesus. Não, Jesus tem isso, tem isso, tem isso. Meu filho, minha filha, Jesus se entregou para salvar a tua alma do fogo do inferno. Deus ama a tua vida de tal maneira que Ele entregou o Filho dele unigênito para te salvar, rapaz. Deus tem pressa em te salvar, o diabo tem pressa em te matar. Levar-se andarai. Deus tem pressa em te salvar, o diabo tem pressa em te condenar. Verdade. Meu Deus. Eu já tenho Jesus. Oh, Jeová. Eita, Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Quando falar eu já tenho Jesus, tá bom? Você não quer? Então fique com o seu Jesus, que eu fico com o Jesus da Bíblia. Aleluia. Glória a Eita, é Deus. melhor ficar com Jesus da Bíblia. Olha, Jesus. Porque muita gente que diz que tem Jesus é o Jesus que para ele está pregado no madeiro. Nós fica com Jesus que ressuscitou no terceiro dia. Pai de calamante, a gente fica com Jesus que ergue o pobre do monturo. Eu pego as coisas loucas, luz desse mundo. Eu coloco para sentar entre príncipes e princesas. É esse Jesus que nós proclamamos. É esse Jesus que tem poder para libertar o homem do crack, da maconha, da cocaína. É esse Jesus que tem o poder de perdoar pecado. É esse Jesus que tem o poder de transformar o desvio pecador. Eita, quem da surimiana sei. Repacina calavacei. O genai, a surimianarai. Nós ficamos com Jesus que pega o homem com o coração de pedra, bruto, ignorante, e coloca para ficar sensível, chorão, educado, delicado, sensível à presença. Oh, rei, assim. Irmão, Jesus que nós acreditamos é quem tem um encontro com Ele, a vida é transformada, irmão. O Jesus que nós cremos, irmão, é o Jesus que dá água, a gente nunca mais tem sede pelo pecado. Não tem vontade de voltar, irmão. Às vezes bate a tristeza, a angústia, bate sim. Mas é no momento de fraqueza que a graça dele vem e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, já estava fraquinho, mas o poder de Deus veio sobre ele. Irmão, ninguém consegue perdoar e amar se Deus não tiver com ele, irmão. Meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Glória a Jesus. Aleluia. oh, porque se não perdoarmos os homens que nós vimos, como vamos ter o perdão de Deus e acreditar nele que não vimos? É verdade, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Ai, Jeina, Keia, Narácia. Mas tem pessoas, irmão, que tem rejeitado esse Jesus. Sabe por quê? Não quer deixar vaidade, irmão. Paulo diz, vocês sois uma nova massa, cuidado com o fermento do mundo. E Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Meu Deus. Deus Santo, Deus de poder. Oh,
calavacini na calavassuri biendarai. Ele não quer assim. Ele quer voltar a reger, irmão, tomar conta do culto, do ambiente. Ele quer voltar a tomar primazia do negócio. Ele não vai falar o que eu quero. Me veio aqui, eu quero falar essa palavra, não. Deixa o Espírito Santo falar. Ele tem que ser essa palavra e não saia dela, não. Deixa Deus reger a casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ai, irmão, meu Deus. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória, quando você está na direção de Deus, irmão, pode vir quem quiser fazer prova, pode vir quem quiser, Deus toma a frente. Oh, glória. Ei, o negócio não vai com ele, não vai comigo. E aí? Alai, decalavacei, abei, assuramanto, rabedarabachandarábia. E nós somos pequeninos, sim, nós temos pouca força, sim, mas o nosso Deus é grande. Ele é o Altíssimo e Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. Ah, Jeová, irmão, nós estamos vivendo em uma era que muitos crentes têm medo de macumba, de macumbeiro, de feitiço, de feiticeiro. Eita, vem um macumbeiro ali, deixa eu cair fora. Ai, Jeová. Manifesta o demônio na igreja, os irmãos ficam tudo com medo, a maioria. Não consegue nem dormir de noite. Ai, não, Jesus chamou a gente foi para perturbar os demônios. Jesus chamou a gente foi para perturbar. Quem é advogado do diabo? Porque tem muito advogado de Satanás pela aí, irmão. Não pode nem falar mal do cão mais. Eita, glória, oh glória, operando Deus, quem impedirá? Quem é o principado, quem é a potestade, quem é a porta fechada, quem é a doença, quem é? Ele falou para Ciro, Ciro, eis que vem na tua frente. Eu vou despedaçar os ferrolhos de bronze e as portas de ferro, eu vou quebrar tudo. Aleluia, glória a Deus. Oração, jejum, súplica, lágrima, perseverança. Glória a Jesus. Ei, naeia naquela vassuri me andarácia. Ai, Jeová, pedi, dá-se-vos. Batei e a porta vai se abrir. Aleluia. Jesus nos ensina na sua palavra acerca da perseverança da oração. Jesus fala em Lucas capítulo 18. Jesus fala em Mateus capítulo 6. Jesus fala em Mateus capítulo 7. Jesus fala acerca da perseverança da oração. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Só que a maioria das pessoas tem desprezado o ministério da oração, irmão. O culto começa com uma oração. Glória a Deus. Aleluia. Não é 5 minutos de oração, no mínimo meia hora. Na verdade, no mínimo era para ser 1 hora. Porque quando Jesus chamou Pedro, João e Tiago, ele falou, é 1 hora, vela comigo 1 hora. Vocês não podem ficar comigo nem sequer 1 hora. Oh, meu Deus, eu vou falar porque lá na igreja tem isso. Levantou, já falou com Jesus. Aí a gente está lá orando, e o povo está olhando para a gente. Esqueceu que a igreja ela é o corpo de Cristo e que nós somos membros desse corpo. Um depende do outro, irmão. Um tem que ajudar o outro. Porque se um parar, sobrecarrega o outro. Duas pernas, para as duas estar em movimento. Você começa a pular só com um, o negócio fica ruim. Cansa, pesa. Aí Jesus leva nós no colo. Glória a Deus. Eita, glória. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Glória a Jesus. O pior, irmão, o pior é que quem tem duas não quer. Lamentável. Não quer.
Quem tem gosto quer o evangelho de facilidade. É o Deus do amor, é só amor, é só amor, amor. Não, tem que deixar cachaça, miserável, para não ir para o inferno. Porque nós éramos miseráveis também, desgraçado, muito pobre. Mas ele veio para nos fazer ricos. Ele veio para nos fazer príncipes e princesas. Ele veio para nos tirar da mão do Zé Pilantra, do tranca-rua, da bomba-gira. Ele veio. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Tem muita gente, irmão, que gosta de dar lugar ao diabo para apontar as pessoas que um dia foi traficante, foi ladrão, foi matador e agora é crente, graças a Deus que ele é crente. Glória a Deus. Mas você queria ele matando, roubando, prostituindo, desgraçado. Não, Jesus é o Deus que transforma. Aleluia. Todo aquele que busca a Deus, Deus permite ser achado dele. Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento e dos nossos pecados já não se lembra mais. Aleluia. Glória. O Senhor falou através de Isaías para Israel, no capítulo 1, versículo número 18, ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim ou como escarlata, se tornarão branco como a branca neve e branco como a branca lã. Aleluia. Não importa, não, trair meu marido, não importa. Jesus perdoou a mulher que foi pegada no ato de adultério. Ah, mas eu era ladrão. Jesus salvou um ex-ladrão quando estava sendo crucificado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jeová. Aleluia, Jesus. Agora, se tem uma coisa que Jesus não salva, é quem não perdoa. Quem não perdoa, Jesus não salva. Porque para Jesus salvar, primeiro você tem que perdoar. Se você não perdoar, Jesus não te perdoa. Oh, maravilha! Oh, maravilha! Oh, maravilha! Oh, maravilha! Glória a Jesus. A caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda a afronta dos espíritos malignos do mundo espiritual. Se coloca de pé aí, em nome de Jesus. Vai bater em retirada agora, Satanás.